Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos a mais uma aula. Nossa aula de hoje será de matemática, certo? E o tema da aula será leitura de informações e dados apresentados em gráficos, certo? Então acabamos de estudar em matemática a questão da leitura e de informações de dados em tabelas, agora vamos passar para os gráficos. Por quê? Geralmente nós coletamos esses dados na pesquisa, colocamos em tabelas e depois transferimos esses dados para um gráfico para ficar melhor de apresentá-los. Ok? Então, gente, antes de começarmos a ler essas informações, eu vou mostrar para vocês 4 tipos de gráficos que vocês podem se deparar com eles, sendo que todos trazem informações e dados para que vocês possam analisar, certo? E fazer um entendimento sobre aqueles dados apresentados. Então, vamos lá. Hoje nós vamos estudar especificamente este gráfico que está aparecendo aí na tela, que é o gráfico de coluna, certo? Então, aí nós temos um gráfico que traz as seguintes informações. Países mais populosos do mundo em milhões de habitantes, certo? Então, nós temos a China aí com 1 bilhão e 200 milhões, ou seja, mais de 1 bilhão e 200 milhões de habitantes nessa época. A Índia com 1 bilhão e 200 milhões de habitantes. Os Estados Unidos com mais de 200 milhões de habitantes. A Indonésia com mais de 200 milhões. E o Brasil, na época desse gráfico aí, não tinha ainda mais de 200 milhões, mas hoje o Brasil também já passou dos 200 milhões de habitantes, ok? Então, observem que o gráfico de coluna, as colunas estão na posição vertical. Por que eu estou explicando isso? Porque vocês agora vão analisar o gráfico de barra e vejam que só mudou a posição das colunas. Nós temos aí um gráfico que apresenta a taxa de mortalidade infantil por região em 2003 no nosso país. Então, por regiões, região Nordeste, Norte, Centro-Oeste, Sudeste e Sul, certo? Representados aqui num gráfico de barras, certo? A diferença para o gráfico de coluna é a posição. Aqui elas estão o quê? Na horizontal, certo? Então, já apresentei para vocês o gráfico de coluna, o gráfico de barra, certo? E esse gráficozinho que apareceu aí, gente, é o gráfico de setores, certo? Muito conhecido também popularmente como gráfico pizza, certo? Esse aí traz as seguintes informações. Preferência por modalidades esportivas, ou seja, um público foi entrevistado sobre a sua preferência por modalidades esportivas. Aí foi futebol, recebeu o voto futebol, vôlei, basquete e natação, certo? Observe que 40% dos entrevistados optaram por futebol, 30% vôlei, certo? 15% basquete, 10% natação e outras modalidades 5%. Mas chamando a atenção de vocês para que aí é o gráfico de setores, também conhecido como gráfico de pizza. E o terceiro gráfico, que agora está bem em evidência nos telejornais para divulgação dos índices de contágio e mortalidade do Covid-19, é o gráfico de linha, certo? Só que esse gráfico que eu estou apresentando para vocês, ele está apresentando aí o consumo de energia nos últimos 7 meses, certo? Então está aí, ó, março, abril, maio, junho, julho, agosto e setembro. Então vejam, a linha ela vai, se aumentou o consumo, sobe, se reduziu, desce, certo? Veja só, no mês de março 80 kW, abril 40, mês de maio 80 kW, mês de junho 110, julho 180, agosto 120 e agora setembro ó, foi o mês de maior consumo, 240 kW, certo? Este é o gráfico de linha, certo? Então eu apresentei 4 tipos de gráfico, mas lembrando, na aula de hoje nós iremos trabalhar com um tipo de gráfico específico, que é o gráfico de coluna, que foi o primeiro que eu apresentei. Então, deste gráfico que nós vamos observar as informações e os dados para que possamos interpretar e também solucionar a situação problema. Vamos lá? Vejam só, primeiro, observe no gráfico abaixo as notas de alguns alunos do 4º ano. Então, prestem atenção. Os alunos são estes, ó, Carla, Fábio, Joana, Maria, Pedro e Saulo. Agora vamos observar as notas. Vejam, Carla obteve nota 7, certo? Fábio, 8.
Joana, 9. Maria, nota 9. Pedro, 6. E Saulo, nota 9. Certo? Vejam só, essas são as informações que esse gráfico nos traz. Informação é de quê? Que aí está representado as notas de alunos do quarto ano, certo? Essas notas elas variaram de 0, certo? Elas iam de 0 a 9. Ou seja, está representado aí, aqui ó, na sequência numérica de 0 a 9, sendo que as notas obtidas foram 7, 8, 9, 9, 6 e 9. Pronto, agora vamos ver o que é a situação problema nos pede. Qual desses alunos tirou nota 7? Então, como eu já fiz aqui uma leitura colocando aqui as notas, eu já sei que foi quem? Carla. Certo? Então, para resolver essa situação problema, eu apenas fiz a leitura das informações e dos dados apresentados no gráfico. E já encontrei que é o quê? Letra A. Certo? Vamos para mais um exemplo, aumentando mais o grau de dificuldade para a resolução da questão. Vamos lá. O gráfico abaixo mostra a venda de caixas de papelão de uma fábrica de embalagens no primeiro semestre de 2005, certo? Então, vejam só. Aqui está, ó. Veja que a tabela aqui, ó, ela vai de 0, ou seja, a sequência numérica, ela vai de 0 a 4.500, certo? Aí vem, ó, janeiro, 3.528. Fevereiro, 2.897. Março, 3.185. Abril, 4.168. Maio, 3.625. Junho, 3.540. Então, só observando os dados aí, certo? Lembre, representa venda de caixas de papelão de uma fábrica de embalagens no primeiro semestre de 2005. Observando aqui só no visual, dá para perceber que abril foi o mês de maior venda e que fevereiro foi o mês de menor venda. Isso é importante, porque geralmente vai pedir para que você faça uma comparação. E se eu conseguir interpretar direitinho os dados, conseguir entender qual foi o mês de mais vendas, qual foi o de menos vendas, fazer uma escala, primeiro, segundo, terceiro, colocando por quantidade de vendas, eu vou conseguir responder a questão com facilidade. Porque a partir do momento que eu já identifiquei que fevereiro foi o mês de menor venda e abril foi o mês de maior venda, eu venho para a situação problema e não tenho dúvida. A diferença entre a quantidade de caixas vendidas nos meses de maior e de menor venda foi. Então, gente, diferença, já expliquei algumas vezes para vocês que quando eu quero calcular a diferença entre dois valores, eu vou apenas fazer o quê? Subtrair do maior valor o menor, que aí eu vou encontrar o quê? A diferença. Portanto, 4.168 menos 2.897. Pronto. Efetuando esse cálculo, eu vou chegar ao resultado. Veja. Unidade de milhar abaixo de unidade de milhar, centena abaixo de centena, dezena abaixo de dezena e unidade abaixo de unidade. Ok? Então vamos lá, sempre começando da unidade, certo? Sempre da esquerda para a direita, portanto, de 8 eu tiro 7, fica uma unidade, certo? Se eu tenho 6 dezenas, como é que eu vou tirar 9 dezenas? Não dá. Portanto, eu vou pegar uma centena emprestada aqui, ó. Só tem uma, vai ficar 0. E essa centena vai chegar aqui como 10 dezenas, certo? Portanto, era 6 dezenas, passou a ser 16 dezenas. Por quê? Porque chegaram 10. 16 dezenas menos 9 dezenas é igual a 7 dezenas.
certo? Pronto, como é que eu vou tirar 8 centenas de onde não tenho nenhuma? Então, eu vou pegar uma unidade de milhar aqui emprestada, ficam 3 unidades de milhar, e essa unidade de milhar chegar aqui como 10 centenas. Portanto, eu vou ter 10 centenas. 10 centenas menos 8 centenas é igual a 2 centenas. 3 unidades de milhar menos 2 unidades de milhar é igual a 1 unidade de milhar. Portanto, gente, a diferença entre a quantidade de caixas vendidas nos meses de maior e de menor venda foi de 1.271 caixas, que está na letra B. Portanto, acho que vocês perceberam que é a mesma lógica que vocês utilizaram nas tabelas, certo? O diferencial é que agora os dados e as informações estão sendo representados em gráficos. E na atividade de hoje, especificamente em gráficos de colunas, certo? Mas vocês viram que existe o gráfico de setores, o gráfico de linha e o gráfico de barra também. Ok, pessoal? Então, esta é a nossa aula de hoje. Espero que vocês assistam a aula com muita atenção para que possam desenvolver as atividades sem maiores problemas. Bom estudo para todos e até a próxima aula.